Ainda falta um mês pra Coringa estrear nos cinemas brasileiros, mas a galera não tá se segurando. O pessoal quer saber e quer saber agora. Qual é desse filme? É bom mesmo? Ele faz parte do universo cinematográfico da DC? Joaquin Phoenix é melhor que o Heath Ledger? São muitas perguntas, mas a gente reuniu todas as respostas aqui nesse vídeo. É tudo que você precisa saber sobre o Coringa antes do filme estrear. Vem comigo! Ei, Net Trunks! Peter aqui! Você já viu por aqui que o Coringa conquistou a crítica no Festival de Cinema de Veneza, não é verdade? A plateia, aplaudiu o filme por 8 minutos, cara. Foi todo mundo chique, né? Pô, cara, 8 minutos aplaudindo o filme. Saiu em todos os jornais. A Warner tá vindo aí com um filme que é forte candidato ao Oscar. Com um ator que é forte candidato ao Oscar. A previsão dos analistas é que o Coringa quebre recorde de bilheteria pro mês de outubro. Vai ser um sucesso de crítica e de público, né? Os caras estão prevendo, e não é eu que tô prevendo, é os críticos mesmo. A galera que manda, analista. Eu já falei também que o filme é o começo de uma nova estratégia pra DC nos cinemas. É o primeiro filme, né, de um novo selo que eles estão criando, chamado DC Dark ou DC Black. Focado em filmes mais sérios, mais sombrios. Com todo mundo falando sobre o filme, né, com tanta notícia boa, é claro que você tá cheio de perguntas. E é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo. É isso que eu vou fazer agora, vou responder todas as perguntas agora. Mas antes de falar sobre isso, um joinha, só peço isso, o seu joinha, um cliquezinho aqui embaixo e vai ajudar muito a gente. E muito obrigado, vamos seguir. A primeira pergunta que não quer calar é: Coringa faz parte do universo cinematográfico da DC? Você deve ter se perguntado sobre isso, né? Pois é, a resposta é não. Ele não se passa em nenhum universo que a gente já viu antes. Ele não se passa no mesmo mundo de Shazam, de Aquaman, de Liga da Justiça, enfim, não passa. Ele também não tá ambientado no mesmo universo da trilogia do Batman, do Christopher Nolan. Posso dizer até que o Coringa se passa num universo só dele, isolado. Só que a Warner não planeja fazer outros filmes nesse mesmo universo. É pra ser um filme isolado, né? Uma nova visão do Coringa que se completa no próprio filme. Início, meio, fim e acabou ali. Quem assistiu o Coringa garante que ele tem laços com personagens da DC. Lógico, tem que ter ligação. A história se passa em Gotham dos anos 80 e tem muitos elementos, né, que existem em Gotham, como, por exemplo, a família Wayne, não é verdade? Thomas Wayne tá no filme e o filho dele, o Bruce, ainda é uma criança. Só que Coringa não segue fielmente nenhuma das possíveis origens que a gente conhece do Coringa vilão. O diretor, o Todd Phillips, ele já revelou que o Joaquin Phoenix, ele não vai cair num tonel de produtos químicos, não é aquela origem que você tá acostumado. Não vai ficar com cabelo verde, com pele branca por causa disso. Nada disso. A transformação do personagem Arthur Fleck em Coringa é muito mais emocional, é muito mais... Sabe, tem uma mudança interna muito grande. De um cara fracassado e amargurado pra um vilão psicopata total. Então você vai acompanhar isso passo a passo, algo que nunca foi mostrado antes. Quem é esse diretor Todd Phillips? Por incrível que pareça, Todd Phillips veio da comédia. Cara, o cara era diretor de comédia. Ele é o cara que dirigiu os 3 filmes Se Beber Não Case. Ele fez Um Parto de Viagem, Cães de Guerra. Então, enfim, Coringa é a primeira obra dramática desse diretor. E o cara já chegou arrebentando. Ou seja, quando o cara tem que ser diretor, tem que ser diretor de qualquer gênero, concorda? Tem outros atores bons, além do Joaquin Phoenix no filme? Tudo bem que o Joaquin Phoenix tá, cotadérrimo aí pro Oscar de melhor ator. Mas ele não carrega o filme sozinho. Tu acha que é só ele que tá ali? Não. Ele tá muito bem acompanhado. O Robert De Niro, galera, veterano dos dramas, veterano dos filmes, onde o personagem principal desce pro inferno, também tá ali no elenco. Pô, preciso falar alguma coisa desse ator? Com certeza não, né? Classe A mesmo. Quem também tá no filme é a atriz Zazie Beetz, que você já viu em outro filme de personagem de quadrinhos, com censura alta, por acaso. Em Coringa, ela é a crush do Arthur Fleck, mas ela também já foi a Domino em Deadpool 2. Olha só com quem o Arthur Fleck foi se meter. Já pensou? Deadpool, uma pontinha? Não, tô brincando. E outro ator que eu tenho certeza que você já viu em outro filme de super-herói é Brad Cullen. Em Coringa ele faz o Thomas Wayne, mas ele já foi o pai do Johnny Blaze em Motoqueiro Fantasma. Quem é que lembra dessa? O ator tava lá em Batman, Cavaleiro das Trevas ressurge como um congressista, mas foi tipo uma pontinha rápida. O tempo voou e agora o cara tá como pai do futuro Batman. Mas e aí? Coringa é bom mesmo? Essa é outra pergunta que não quer calar. O filme ainda não estreou, então só uma parte da crítica conseguiu assistir. Pelo Rotten Tomatoes, a nota tá ótima, tá muito boa. Pra quem não sabe, o Rotten Tomatoes é tipo um agregador de notas, né, que soma tudo e tira uma média. No site, o Coringa conseguiu até agora uma nota 89. Se a gente for comparar com Homem-Aranha Longe de Casa, tá quase lá. O filme do Homem-Aranha ficou com nota 90. Shazam, pra pegar um exemplo da DC, tá com nota 91 no Rotten Tomatoes. Ah, Peter, mas 89 então é baixo. Tu não falava isso quando apareceu 89 no teu boletim, concorda? Te peguei, né? Vai lembrar aí que Coringa só foi avaliado por 36 críticos. Essa não é a nota definitiva, né? É a nota só da galera que conseguiu ver aquela sessão, né, privilegiada lá em Veneza.
Isso ainda pode subir e a previsão é que suba mesmo, porque nota de crítica lá embaixo. Né, essas que eu te falei do Homem-Aranha e do Shazam, eu te falei notas já da crítica da galera, do fã. Ok, e agora? Afinal, quem foi o melhor? Joaquin Phoenix ou Heath Ledger? Comparação inevitável, pode já estar pensando nisso. Afinal, né, galera, o Coringa do Heath Ledger, pô, garantiu um Oscar pro ator. Vai ser até engraçado se o Joaquin Phoenix também ganhar um Oscar pelo mesmo personagem. Vai todo mundo querer fazer Coringa. Eu acho que nunca rolou isso na história do Oscar, hein? 2 atores ganharam um Oscar pelo mesmo personagem. Seria espetacular. Mas quem foi melhor é uma pergunta muito pessoal para 2 filmes que são muito diferentes. Esse Coringa agora tem um filme inteiro só para ele. Tem muito tempo para explorar o personagem. O Coringa do Heath Ledger já estava completo, já era vilão, ele tinha um plano. Aqui a gente vai ver o surgimento, sacou? A transformação de uma pessoa comum num vilão. São 2 trabalhos fantásticos de 2 atores perfeitos com visões diferentes do mesmo personagem. Coringa é um filme para criança? Eu posso levar meu filho para ver? E aí? A resposta aí é não. Primeiro que a classificação indicativa é alta. Coringa ganhou a classificação R nos Estados Unidos. É tipo o Logan ou Deadpool. Se você levou seu filme para esses filmes, tudo bem, aí é um assunto pessoal seu. Se você viu e era menor de idade, é a mesma coisa, vai de cada um. Mas a recomendação é que não, a recomendação. Nesse caso não é nem uma questão de gore, de nudez no filme, enfim. Coringa não tem isso. Mas é um filme que fala de loucura, de depressão e tem violência embutida nele. Não é um filme de herói, é realmente um filme de vilão e bem barra pesada, por sinal. Outra pergunta, o filme é paradão? Esse é o medo que a galera tem, né? Será que Coringa é um filme de arte, né? Filme, tipo filme cabeça, eu vou dormir? Tem kickbox no filme, essas coisas? E a resposta é não. Não é um filme de ação, é claro, cara, mas o diretor consegue segurar o suspense. Quem viu garante que é o tipo de filme que te gruda, né, na cadeira e vai aumentando sempre a tensão aos poucos, enquanto o Arthur Fleck mergulha lá naquela loucura. Então, você vai ficar preso, vai te segurar muito. A informação que eu tenho é que o Coringa mantém o ritmo, né? Tá mais pra suspense do que exatamente um drama de arte. Pensa em Taxi Driver, por exemplo, ou em Clube da Luta. É por aí, é nesse esquema. Por último, o filme não tem cenas pós-créditos. Na versão que foi exibida em Veneza, a Warner não colocou nenhuma cena depois dos créditos. Faz sentido, né? O filme não pede uma continuação, não faz parte do universo, como eu falei. Quando ele acaba mesmo. Pode ser que a Warner coloque uma cena depois, quando o filme estrear? É possível, mas improvável. Só se eles estiverem pensando em uma continuação. Coringa estreia no Brasil em 3 de outubro, anota aí na tua agenda, se prepara. Esse é o grande filme da DC desse ano e eu com certeza vou trazer mais informações sobre esse filme aqui no canal. Garantido! Não esquece o seu joinha vai ajudar demais e se inscreve no canal com o sininho. Ativa o sininho para você não perder a análise do filme. Assim que sair o filme, vou fazer uma análise completa. Vou botar todas as teorias possíveis, se é ou não é o Coringa que a gente conhece, o Coringa de sempre. Então, se inscreve com o sininho para você não perder. E obrigado de coração por fazer parte desse canal. Tamo junto sempre. Até a próxima, galera. Fui!